Oi, gente, doutora Cris Pavão aqui, médica, ginecologista e obstetra pela USP, e minha função é traduzir o Mediquês. Hoje eu vou falar sobre uma coisa um pouquinho chata, sobre erro médico, aconteceu comigo. Mas antes, se você não é inscrito no canal, inscreva-se, toca no sininho para receber as notificações e no joinha para esse vídeo ser distribuído para mais pessoas no YouTube. Muito obrigada por estarem aqui comigo e vamos lá. Por que eu resolvi fazer esse vídeo? Hoje é dia 2 de janeiro de 2023, são 6h30 da manhã, eu já tô aqui no trabalho, ó, o aparelho de ultrassom. Para começar, eu só tirei a máscara para poder gravar o vídeo. E hoje eu ia fazer um vídeo falando sobre alguma questão ginecológica, mas o que aconteceu ontem, dia 1º, minha irmã, no meio da manhã, caiu em casa e bateu as costas num degrau entre a sala e a coluna e ficou no chão, não se mexia. Tentava se mexer, sentia muita dor. E aí meu cunhado me chamou, eles já tinham tentado levantá-la, ela não conseguia nem ficar sentada, nem em pé, tava lá deitada no chão, barriga para cima, parada. E aí falei, não, ela não consegue mexer, tem que mobilizar a coluna, chama o bombeiro. E aí ligamos pro bombeiro e depois de meia hora nada. E eu falei, liga de novo. E aí falaram que não tinha carro. Gente, 30 minutos depois, não tinha carro. Liga pro SAMU, também não tem carro. Nossa, eu fiquei triste, sabe? Porque eu moro em São Paulo, na cidade mais rica do país, no estado mais rico do país, e acontecer isso, como? Depois de meia hora a pessoa fala que não tem carro, ela já devia ter falado, olha, não tem, tá todo mundo na rua e sua programação de ser atendida vai ser daqui 1 hora. Gente, era fratura de coluna, a pessoa fica paraplégica, fica paralítica, numa cadeira de rodas. E onde sim não tem carro, meu pai, se vocês não sabem, meu pai ele infartou quando ele tinha 49 anos em casa, numa madrugada do dia 2 pro dia 3 de janeiro e morreu. E ele estava em casa, um sobrado, ele não conseguia descer a escada, meu pai era muito alto, 1,89 de altura, e um pouquinho gordo, então a gente não conseguia carregá-lo. E a gente chamou o SAMU, né? Veio os bombeiros na época, veio um médico junto e chegou muito rápido na minha casa, chegou em menos de 15 minutos. E eles chegaram, meu pai estava consciente ainda, eles conversaram com meu pai, estavam medindo a pressão, e aí meu pai parou, teve a parada cardíaca. E eles chocaram meu pai, levaram o choque e depois ficaram massageando, tentando reanimar por mais de 1 hora. Na época, eu estava do 3º para o 4º ano de medicina e eu tinha acabado de começar a estudar cardiologia, de estudar os protocolos de atendimento para emergência. E eles fizeram tudo certo. Meu pai acabou morrendo, ele já tinha problemas no coração, mas o atendimento foi excelente. Eles fizeram tudo que era possível, tudo que seria feito no melhor hospital particular do mundo. E aí eu fiquei muito tempo trabalhando no Hospital das Clínicas, né? Desde 2004, quando eu entrei na residência, depois fui para o Hospital Universitário da USP como médica assistente, fiquei até 2017 lá na USP, fiz meu mestrado depois de 3 anos, fui preceptora 2 anos do 6º ano da medicina, dava aula para eles, e a gente vê como as coisas são protocolares. Então, trauma, a primeira coisa é estabilizar a coluna, tem que colocar aquela prancha atrás da coluna, tem que colocar colar cervical. Eu nem estava preocupada tanto com a cervical, porque ela não bateu nada aqui, não foi um trauma de carro, mas eu estava preocupada com a coluna lombar dela, na região lombar, porque ela sentia muita dor, ela sentia pressão e ela não conseguia se mexer. E o que aconteceu? A gente acabou carregando ela de lado para colocar no carro e fomos para o Hospital Samaritano, porque queriam levar ela para o hospital particular. Eu preferia ter levado ela para a USP, porque é hospital público, lá eu conheço, o Hospital das Clínicas eu conheço, e eu sei que é tudo protocolar, ou seja, eles seguem os protocolos mundiais de atendimento, teriam imobilizado ela. O que aconteceu? Chegou lá no Samaritano, que é um excelente hospital aqui em São Paulo, por isso que eu tô falando isso com dor no coração. Não tinha médico na emergência, aí porque o médico foi ver paciente na UTI, gente, só tem um médico no hospital inteiro. E aí veio umas meninas
que eu não sei se era enfermeira ou técnica de enfermagem, com uma prancha, e em vez de pôr a prancha na coluna dela, com ela dentro do carro, de lado, imobilizada, e trazer a prancha, não, colocaram a prancha por fora e falaram para ela vir engatinhando, e deixaram ela de bruços na prancha. Pelo amor de Deus, de bruços é o pior, barriga para baixo, tá pedindo para deixar essa pessoa paralítica. Não existe isso. Eu sei que você não precisa nem ser médico para saber primeira coisa de acidente, ainda mais quando tem suspeita de fratura de coluna, que depois se confirmou, ela fraturou a última vértebra lombar, a L5, que é uma vértebra alta assim, grossa assim, e teve a fratura. Então olha que grave. Você tem que mobilizar. A gente vê até na TV os bombeiros, a pessoa dentro do carro, quando tem acidente, eles colocam a prancha com ela sentada, colocam o colar cervical e traz a pessoa em bloco. Quer dizer, onde se viu falar para a pessoa se mexer, vem se arrastando? É a mesma coisa que falar para o infartado sobre uma escada, sabe? E aí eu fiquei nervosa, realmente, porque eu tava vendo que estavam fazendo coisa errada. E aí uma das meninas falava, calma, calma. Não, gente, eu não calmo, porque minha irmã, ela tá com uma dor, ela não conseguia nem falar, ela respirava curto, porque o respirar doía. E eu tava ali, eu tinha que defendê-la, eu tinha que cuidar dela. E imagina, eu vivi num ambiente de protocolo dentro da universidade, que a gente faz tudo direitinho. Por mais que fale, é hospital escola, USP, lá no Hospital das Clínicas, no Hospital Universitário, na Escola Paulista, na Santa Casa, são lugares que tem sempre um chefe atrás. Na verdade não tem um, tem mais de um, né? Você pode pedir ajuda para outras pessoas. E é tudo muito protocolar, você tem que seguir aquele passo a passo. Então é como a gente vê nas séries de TV, nos filmes mesmo, tem que ter proteção da coluna, tem que pôr aquela prancha atrás, tem que mobilizar a coluna. Eu tô fazendo esse vídeo para até alertar as pessoas. Primeira coisa, para acidente doméstico, que é o que causa muitos problemas. Os principais é acidente doméstico. Outra coisa, para os médicos que estão me vendo, para os enfermeiros, para os diretores de hospital, vamos atentar para esses protocolos de pré-atendimento, vamos não deixar as pessoas ficarem paralíticas, as pessoas ficam paralíticas, ficam na cadeira de roda por causa de um mau atendimento pré-hospitalar ou no hospital, como aconteceu. Depois de um tempo é que veio a médica que examinou, e aí suspeita de fratura na coluna. Outra coisa que eu não gostei, deixaram ela depois numa cadeira de roda para ir fazer todos os exames. Gente, suspeita de fratura na coluna, a pessoa tem que ficar na prancha, tem que ficar na máquina prancha dura ali, até ter feito os exames de imagem e ver onde é a fratura. Por quê? Se começa a desestabilizar a coluna, é igual um osso. Ó, o braço, não é uma fratura de braço. No braço, se você fratura, o que acontece? Quebra, sai pedaço do osso para cima ou para baixo, vai lesar os tecidos, que é músculo, tendão, nervo. Na coluna é medula, a pessoa fica paralítica, fica numa cadeira de rodas, é irreversível. Então deixar ela numa cadeira de roda que ela não conseguia ficar sentada ereta, ela ficava meio de lado assim, porque ela sentia dor, até fazer os exames. Outra, trauma, queda, tem que pegar acesso venoso, tem que pegar veia. O protocolo eles mandam pegar 2 veias. Por quê? Se essa pessoa tiver tido uma hemorragia, se tivesse uma lasca da vértebra, cortada alguma artéria, ela estaria tendo hemorragia, e ela estava pálida quando chegou no hospital. Tem que pegar acesso venoso. Se essa pessoa tiver hemorragia, depois é muito difícil pegar as veias, já tem que deixar a veia pega com acesso venoso, com soro. Então eu achei que foram 2 erros graves, crassos, grosseiros. Fiquei triste porque o Hospital Samaritano é um hospital bom aqui em São Paulo. Outra coisa, vi tanto médico jovem, Jesus Cristo, eu já fui médica jovem, hoje eu tenho 20 anos de formado, eu vou fazer esse ano, e eu já fui médico jovem. Eu sei que é os médicos jovens que estão trabalhando nessa época mesmo, porque é quem precisa de dinheiro. Mas tinha uns que eu olhava e falava, meu Deus, essa pessoa já tem carteira de motorista, já fez 18 anos, meu Deus, como é que é formada? Que medo, né? E aí teve essas coisas de erro grave. O primeiro atendimento, se ela chegou sem prancha, sem colar, a primeira coisa que tem que fazer é colocar prancha, colocar colar cervical. Tem que atentar para fratura de coluna. Então, eu estou fazendo um apelo às pessoas que me ouvem, para os médicos, diretores de hospital, Dr. Drauzio Varela, por favor, fale disso, porque as pessoas ficam paraplégicas por causa de mau atendimento. Depois o atendimento com a médica foi excelente.
já passou atendimento para casa. Eu sou uma defensora dos médicos, sou uma defensora do SUS, eu gosto do hospital público e a gente até por ter convênio fala não vamos sobrecarregar o hospital público, vamos levar para o particular porque a gente pode, mas era melhor ter levado para o hospital público porque teria um atendimento, primeiro, mais rápido, segundo, protocolar, direito, fratura de coluna suspeita tem que ficar na prancha, tem que ficar deitada de barriga para cima, naquela coisa dura, não pode deixar a pessoa solta, você está piorando a fratura dessa pessoa. E confirmou depois a fratura, mesmo que não tivesse confirmado, só por ser suspeita, só por ser trauma, por ser queda, a pessoa tem que ficar deitada imobilizada e pegar os 2 acessos venosos, ou pelo menos um, mas o protocolo são 2 acessos venosos. Qualquer estudante recém-formado, 5º ano de medicina, 4º ano de medicina sabe isso. Você que está me vendo, meu amigo, minha amiga, que vê série de médico na TV, vê até atendimento dos bombeiros atendendo na rua, você vê que imobiliza a coluna. Então, realmente, eu fiquei chateada, fiquei preocupada, porque olha como é o atendimento. Se é assim num hospital particular bom, imagina o que acontece por aí, né? E eu já convivi em hospitais particulares bons, e eu considero o Hospital Samaritano um hospital excelente, mas eu fiquei muito chateada com isso. Falta de médico no primeiro atendimento, não existe só um médico no hospital inteiro. Vim 3 meninas para tirar ela do carro e falar para ela vir engatinhando. O que é isso? Suspeita ainda de fratura na coluna, tem que mobilizar, deixar ela de bruço na maca. Eu falei, que isso? Vai ficar de bruço? É a pior coisa, barriga para baixo. Tá pedindo para ter fratura, tá pedindo para lesar a medula. E ela tinha a fratura da vértebra, que é uma vértebra grossa, uma vértebra forte. Então imagina a força do impacto. Então isso é um apelo. Outra coisa que eu vou falar aqui para você, por favor, faça uma oração para minha irmã. Não importa o seu credo, não importa se você é católica, evangélica, espírita, da Umbanda, se você é budista, eu acredito em todas as crenças, todas as religiões. Eu acho que o poder da oração é uma coisa maravilhosa. Então, por favor, se você puder, faça uma oração para ela solidificar a coluna logo, para não ter sequela. Ela está em casa, tem que ficar deitada de lado e depois sentada mais para frente, só não é o colar cervical, coloca aqui na coluna e a pessoa fica bem dura assim, parada. Então, a médica falou 3 a 4 meses para solidificar, demora mais para solidificar do que um braço, do que uma fratura do tornozelo que você tem, né? E aí ela vai ficar 6 meses sem fazer o que ela ama, que é correr, fazer pilates, trabalhar só sentada, com colete ainda, não pode ficar sentada sem colete, porque desestabiliza a coluna e ele mantém a coluna reta e alta. E deitada de lado, não é para ficar lavando louça, fazendo faxina, não pode ficar andando pela casa. Então eu peço uma oração para vocês, para ela, por favor, para que ajude a solidificar o mais rápido e que não tenha sequela. Muito obrigada por estar comigo aqui nesse vídeo. Se puder, espalha esse vídeo, porque 2 coisas a gente precisa mudar. Primeira coisa, a gente tem que ter atendimento em casa, e as pessoas que não têm condição de levar a pessoa no carro, morre? Ou mesmo ela, a gente teve que mobilizá-la para poder pôr no carro. Descer elevador, 17º andar, tinha que ter mobilizado a pessoa ali. Ela mal conseguia ficar sentada, muito menos em pé, por causa da dor. Ela ficava de lado e ela falava que ela ia desmaiar o tempo inteiro. E é uma coisa gravíssima, a fratura de coluna deixa a pessoa paraplégica, você muda a vida da pessoa para sempre. Trauma, a primeira coisa é imobilizar a coluna, antes até de entubar a pessoa, se a pessoa está mostrando que não está respirando, antes de entubar, antes de começar a massagear, eles colocam proteção na coluna e colocam colar cervical. Então, vamos atentar para isso, atentar para acidente doméstico, cuidado em casa com esses degraus que a gente tem de desnível, que vai para o banheiro, vai para a cozinha. Idoso, tapetinho, muito atento, tirar os tapetinhos de banheiro. Minha irmã não é idosa, ela tem 40 anos e ela é magra, magérrima, esportista. E olha o que acontece, né? Eu fico triste com a questão do SAMU, que não pôde ir atendê-la, porque eu já tive uma experiência muito boa, que foi essa com meu pai. Apesar dele ter falecido, ele teve um atendimento excelente, nota 10,
e dos bombeiros também, que não tinha carro. Como isso acontece? Se isso acontece em São Paulo, na cidade mais rica do país, imagina por aí, pelo amor de Deus. E outra coisa, esse primeiro atendimento, vamos atentar pro primeiro atendimento. A gente, primeira coisa na saúde, na medicina, é não fazer mal. Se a gente coloca a pessoa deitada de bruços, se pede para ela se movimentar, você está lesando mais a coluna dessa pessoa, tem que mobilizar. É a mesma coisa que falar com o infartado, corre aí, ó, corre 100 metros. Você está pedindo para a pessoa morrer. E a menina falava para mim, calma. Não, calma nada, eu tô vendo que estão fazendo coisa errada grave, erro grosseiro, crasso e que produz consequências graves. Não é trocou um Tilenol por uma dipirona, não. É que tá deixando ela de um jeito que se prolonga a fratura. A gente nem sabia como tinha sido a fratura. Ela fica paraplégica. Ah, mesmo que na hora ela tá mexendo os pés, pode dar um desnível ali, lesionar a medula. Tem uma coisa chamada edema, que tem um inchaço e tem isquemia, diminui a vascularização no lugar por causa do inchaço. Também lesa nervo, a pessoa fica paralítica para sempre, sem mexer as pernas, numa cadeira de roda. Então, pelo amor de Deus, vamos ter atenção com esse primeiro atendimento, vamos fazer os protocolos. O protocolo existe para isso. Durante muito tempo eu fiz cirurgia e a gente tinha protocolo de checar tudo antes da cirurgia e depois da cirurgia. A técnica de enfermagem, ela contava inclusive os instrumentos cirúrgicos para ver se tinha o número que tinha na caixa, porque se não batia, podia ter esquecido algum dentro da paciente. Isso é uma coisa que não é tão rara assim de acontecer nos hospitais. Um dia eu vou falar sobre erro médico. Quando eu era preceptora do 6º ano, eu sempre contava, eu não tinha muito tempo, né, de medicina, eu tinha 3 anos só de medicina, formada há 3 anos. No 4º ano é que eu fiquei preceptora e depois no 5º ano de novo, depois de formada, depois de ter feito a faculdade de 6 anos e mais 3 anos de residência. Eu era preceptora e fazia o mestrado junto lá na USP, no Hospital das Clínicas. E eu sempre contava para os alunos erros que eu tinha visto dos meus colegas, os erros que eu tinha cometido. E um deles falou para mim, é muito bom você contar isso. E eu achava mesmo, porque a gente tem que falar sobre isso. Nós somos falíveis, a gente falha. E o médico, ele erra também. E você ouvindo um erro de colega, você não vai fazer esse erro. Então, vamos atentar para esse atendimento protocolar, bom? Por favor, façam a oração que eu pedi, se vocês puderem, uma prece, uma oração de pensamento positivo, o nome da minha irmã é Gisele. Muito obrigado por estar aqui comigo. Quarta-feira a gente vai falar sobre dúvidas. Fiquem com Deus. Um ótimo 2023 para vocês. Até a próxima.